Oi pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, eu estou. Vim conversar com vocês um pouco hoje sobre uma doença que eu tive alguns anos atrás, foi em 2017. Essa doença, assim, ela me pegou bem de surpresa, né? Foi um processo no começo bem doloroso, né? Depois eu consegui passar por tudo, fazer uma ressignificação de tudo que tinha acontecido, né? Vou contar pra vocês um pouco como é que aconteceu. Antes de 2017, em torno de um ano antes, eu sentia muita dor, né, no abdômen, assim, do lado direito, principalmente. E eu não descobri o que era, eu sentia aquela dor, ia no posto de saúde, né, eles perguntavam algumas coisas, fazia exame de sangue, eco, não aparecia nada. Eu lembro que uma vez eu viajei 120 quilômetros para ir num casamento de um primo do meu ex-marido. Chegamos lá, né, eu comecei a sentir bastante dor, não passava, eu fui pro hospital. Passei a noite no hospital e os médicos não encontraram nada, me liberaram no dia seguinte. E assim eu ia, né, com aquela dor, enfim, não descobri o que era. Achava que podia ser alguma coisa que eu comia, algum tipo de intolerância. Eu não fazia, na verdade, ideia do que podia ser de verdade o que estava acontecendo. Em 2017, ali pela metade do ano, eu fui na ginecologista, porque eu já tinha uma filha, né, uma filha de 2 anos, e eu queria colocar o DIU. Então não tinha ideia de ser mãe, né, naquele momento eu queria colocar o DIU. E aí nós iniciamos alguns exames, né, começamos a fazer vários exames de sangue, fiz, né, vários exames para ver se estava tudo certo para colocar o DIU. Quando eu fui para consultar, né, pra gente ver o resultado dos exames, a ginecologista me passou que eu tinha alguma coisa no meu ovário direito, que provavelmente era um cisto, e nós teríamos que fazer uma cirurgia, né, para fazer a retirada. Uma cirurgia de vídeo, que seria uma coisa simples, né? No mesmo dia eu estaria liberada para ir para casa. Quando eu fui fazer a cirurgia, foi meu ex-marido e minha mãe juntos. Nós chegamos lá, né? Fiz todo o procedimento, acordei na sala de recuperação. Minha mãe estava no quarto aguardando eu acordar. Naquele momento eu perguntei para ela se estava tudo certo, né? Se tinham conseguido tirar o meu ovário, se tiraram só um, se eu poderia ter filhos ainda ou não. E minha mãe não conseguiu falar comigo sobre aquilo, ela disse que a médica iria conversar. No fim, naquele dia eu acabei não conseguindo conversar com a médica porque ela tinha outros atendimentos, já tinha saído. Nós marcamos para ir no consultório depois. Mas aí saímos do hospital, né? Aquele silêncio no carro, tanto da minha mãe, do meu marido, eu sem saber o que pensar. Depois que nós largamos a minha mãe em casa, eu e meu ex-marido, né, indo para casa, ele me falou, né, que eles tinham feito a vídeo, né, não foi tirado ovário nada, porque na cirurgia eles viram que não se tratava de um cisto no ovário, que eu tava com câncer no ovário, porém não estava em estágio inicial, né, ele já estava bem avançado e o tratamento ele teria que ser bem rápido. Então, a partir do momento que ele me falou aquilo, foi bem triste, assim, passar por aquele, né, receber aquela informação, porque eu não esperava aquilo, tinha uma filha de 2 anos, né, fiquei preocupada, né, com o que seria dela, né, se eu não conseguisse me curar daquela doença. Enfim, chorei, isso era numa sexta-feira, de tardezinha, eu chorei até o sábado, de madrugada, de manhã. E aí, quando eu parei de chorar, quando eu botei toda aquela tristeza pra fora, eu pensei assim, bom, né, não tem como eu mudar a realidade, né, foi me mostrada essa doença no momento bem assim, ó, crítico, né, que era o momento limite assim para começar um tratamento. Depois, né, segundo a médica, poderia ser até tarde demais. Não que não possa começar depois, né, mas eu pensei, bom, se foi me mostrada essa doença nesse momento, tem algum significado. Eu vou passar por esse processo, vou ser forte. Não vou, se eu viver 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, eu não vou querer passar os meus dias chorando, né, por isso. Então eu ergui a cabeça, né, e enfrentei aquele processo. E como que foi assim o tratamento? Eu primeiro, né, foi marcada uma cirurgia, acho que um mês depois daquela, eu estava fazendo uma segunda cirurgia. Naquela cirurgia foi tirado ovário, útero, né, foi feito uma raspagem, eu não sei explicar a questão médica, mas enfim, já estava espalhado assim. E aí fiz a cirurgia, foi feito o que podia ser feito na cirurgia.
E aí depois a médica me disse que eu teria, né, que passar por uma quimioterapia. Então comecei a quimioterapia, me falaram que o meu cabelo ia cair, e aí eu cortei meu cabelo bem curtinho, eu tinha o cabelo comprido, eu fazia luz no meu cabelo, era um cabelo claro, comprido, e aí eu cortei ele bem curtinho já para quando ele começasse a cair. Eu achei que não ia cair, tá? Mas eu levava minha filha na escola todos os dias de manhã. E um dia, quando eu voltei, né, da escola, eu passei a mão no meu cabelo, eu tava em frente ao espelho e começou a cair assim o cabelo, eu vi que começou a cair naquela pia branca. Então, quando começou a cair, eu resolvi raspar. E aí eu raspei minha cabeça e fiz todo o tratamento, né, que foi necessário. Em relação a raspar o cabelo, eu tentei, assim, não me abalar com aquela situação. Todos os dias eu levantava, né, como se eu fosse sair trabalhar, eu me arrumava, eu me maquiava. Eu lembro que eu fiquei assim, começou a cair os pelinhos da sobrancelha também, aí eu desenhava minha sobrancelha todos os dias, passava batom, me arrumava, levava minha filha na escola, né, seguia uma rotina. A minha mãe, ela me deu a ideia de começar a fazer algum tipo de artesanato. Então eu comecei a fazer aquelas cuias. Não sei se vocês têm na cidade de vocês, uma vez tinha muitas pessoas que faziam, que era aquelas cuias decoradas com meia pérola. Então eu comecei a fazer, minha mãe começou a divulgar e começou a vender para as amigas e eu sempre tinha alguma coisa para fazer. Eu, assim, tentei me manter bem ocupada, assim, me manter ocupada, mas é claro, tirar muitos momentos, assim, para reflexão, para leitura, que foi muito importante. Tentei, assim, ter uma vida o mais normal possível, eu não estava trabalhando naquele momento, até porque a minha imunidade, ela estava baixa, né, então eu trabalho numa escola. Era bem complicado, assim, conviver com muitas pessoas, né, com várias crianças naquele período. Então, eu não estava trabalhando, eu estava em casa, né, estava afastada do meu trabalho. Mas, assim, fazia a questão do artesanato, levava minha filha, fazia minha comida, fazia leitura. Comecei a fazer muita meditação também, que foi bem importante nesse período. E comecei, assim, a tentar ressignificar aquele processo. Em um determinado momento, não foi muito depois do que eu descobri, eu senti que Deus tinha me mostrado, né, aquela doença e eu tava passando por aquilo, mas eu não ia morrer. Eu tinha aquela certeza que eu não iria morrer, porque eu fui uma pessoa que eu passei por muitas coisas assim, na vida. Eu tive muitas mágoas, né? Eu tinha muita tristeza dentro de mim. E eu sempre fui assim quietinha, eu não era de falar para as pessoas, eu tinha medo de magoar as pessoas, eu engolia muito sapo, né? Então eu tinha muita coisa guardada. E eu senti que aquele momento eu estava parando, eu precisava parar a minha vida, né, para poder refletir um pouco, para mudar algumas coisas, para tirar um pouco daquela mágoa, daquela tristeza que eu carregava. E foi mais ou menos isso que eu senti que aconteceu quando eu tirei aquele câncer, quando eu fiz aquela cirurgia, né? Eu tinha a impressão de que eu estava me limpando, que eu estava tendo uma nova oportunidade de começar de novo, de fazer novas escolhas. Eu senti a necessidade, sim, de focar, assim, em evoluir como pessoa, em aprender algumas coisas, como, por exemplo, aprender a dizer não, né? Aprender a fazer, a me impor mais, porque eu sempre era, né, até o momento era uma pessoa que era muito assim de não querer magoar os outros, de não querer dizer não, então eu acabava acumulando coisas, tristezas, mágoas, mas não colocava para fora. Então, eu senti que foi uma oportunidade que eu tive de parar a minha vida, né? Eu comecei a ler muito, comecei a fazer muita meditação, comecei a pensar, né, o que realmente eu queria da vida, o que me fazia feliz, quais seriam as escolhas que eu teria a partir daquele momento. Então, assim, o pessoal, para terminar, né, em relação a esse momento, eu sei que ele é muito dolorido, né, não é fácil a gente receber essa notícia, não é fácil passar pelo tratamento, né, ele é cansativo, ele é doloroso, né, às vezes a gente fica, assim, acabado, com muita dor. Eu ficava com muito mau humor logo depois das quimioterapia. Mas assim, ó, eu não tinha a opção de tirar aquela doença de mim, eu tinha que passar por aquele processo. Não foi uma escolha ter aquele problema de saúde. Mas o que eu vejo que a gente tem como escolha é a forma com que nós vamos lidar com esse problema.
né, a forma com que eu lidei com essa doença. Nem sempre, nem tudo foi tranquilo, nem sempre eu estava bem. Tinha algumas vezes que eu tinha realmente vontade só de ficar deitada, de chorar, né? Mas eu depois encontrava forças, levantava e seguia em frente, né? Tentava me ocupar o máximo possível. Desde aquele momento, eu procuro sempre, assim, ó, estar em harmonia comigo mesma, sempre tentando fazer uma reflexão, né, de que forma que eu posso melhorar para mim, de que forma que eu posso evoluir, que eu posso lidar melhor com as minhas emoções. Então foi uma fase assim o que realmente ela mudou a minha vida, mudou para melhor. Infelizmente foi através dessa doença, né? Então assim eu desejo para, né, para todos que estejam passando, né, por isso ou que tenham, que consigam, né, ter o mesmo sucesso que eu tive, né, que se fiquem curados. Hoje em dia eu faço desde que terminei a quimioterapia acompanhamento com o oncologista. Meus exames estão sempre super bem, né? Então eu nunca mais tive problema nenhum. Sou uma pessoa extremamente saudável. Não pego doença, não pego gripe, não pego resfriado, tô sempre muito bem. E, né, ressignifiquei, como eu falei pra vocês, ressignifiquei essa doença na minha vida, que, né, foi muito complicado receber essa notícia, mas tentei lidar da melhor forma possível e encontrar uma forma, né, de conseguir evoluir através dela. Agradeço a atenção de todos, né? Um abraço e até mais.